Oi, gente, essa é a Ana. Oi, e esse aqui é o João. Vocês talvez já saibam, mas nós dois somos professores de português. A gente está aqui em Nova York, a gente trabalha aqui. E o nosso canal Brasileirês, é para mostrar coisas para quem quer aprender português, mas não só isso. Um pouco de como é a cultura do Brasil, um pouco como é a vida em Nova York, é uma coisa bem aberta e inclusiva, né? E hoje a gente vai fazer um vídeo que é um tema muito importante para mim, porque é parte da minha pesquisa como professor, mas também para todo mundo, porque nos últimos anos esses assuntos foram surgindo durante as nossas aulas e eu acho que é um momento ótimo, porque temos uma linguista para falar das questões de linguagem e eu, que não sou linguista. Você é um culturólogo. Um culturólogo. Um culturólogo. Boa, gostei, eu sou um culturólogo. E que são as questões de identidade de gênero e orientação sexual, que é uma coisa que tem se falado muito em relação à linguagem, temas que a gente ouve bastante, linguagem inclusiva, LGBTQI, identidade de gênero, orientação sexual. Então nós vamos fazer um vídeo sobre isso e sobre como que a gente trabalha com essas questões no nosso cotidiano. Então, eu acho que a gente podia começar falando que eu imagino que as pessoas que estão assistindo a gente já viram, aliás, a gente sabe, né, que o português e as línguas românicas em geral são muito marcadas em termos de gênero, né? O que eu quero dizer com isso? Tudo tem um feminino e um masculino, né? Não tem coisas muito neutras em português. E, recentemente, sempre que a gente tem a letra O, que é a prevalência do gênero masculino, tipo todos os alunos, né? Que quer dizer todos os alunos homens e mulheres, mas a gente sempre escolhe o gênero masculino, né? Ultimamente, não sei se vocês já repararam, começou a aparecer, em vez da letra O, que é específica de gênero masculino, aí tem duas possibilidades que pelo menos eu já vi, talvez você possa dizer que tem, se tem mais, né? Que, aliás, três que eu já vi, é o arroba, em vez da letra O de todos, a gente põe aqui para o pessoal ver, né? Ou então a letra E, ou também o X. Né? Eu acho que eu vejo mais o X, talvez. Tem mais alguma possibilidade? Que tenha aparecido, que esteja aí se cristalizando, não. E eu acho que ultimamente o que tem se cristalizado é um termo ainda muito forte, mas você, da linguística, depois ajuda a gente, é o E. Uhum. É o E. Mas vamos pensar então, assim, por que a gente tem que pensar que nós estamos pensando identidades de gênero de outras maneiras que a gente pensava há 30, 40 anos atrás, há 20 anos atrás, e isso a gente vai evoluindo e a gente vai buscando outras maneiras de se identificar, de se entender. Uhum. E a linguagem reflete essa necessidade que a gente tem de se comunicar e de pensar como que a gente se entende. E isso também, por exemplo, eu uso muito com os meus alunos, e eu mostro aqui para vocês, essa ideia de espectro, né? O espectro de identidade e de orientação sexual. E os dois modelos que eu uso, esse é do TSE, que é do Trans Educational Center, que é um grupo de alunos, de estudantes, que criaram vários tipos de materiais para lidar na sala de aula com questões de identidade de gênero, e eles têm o que eles chamam do unicórnio de gênero, que é essa imagem que vocês estão vendo. E o unicórnio de gênero trabalha com as questões de apresentação de gênero, identidade sexual, orientação sexual, identidade de gênero, para a gente pensar em onde que a gente se entende. E essa ideia do espectro, um outro modelo que eu também uso é do Trevor Project, que também é um projeto aqui dos Estados Unidos, que também pensa nessa ideia de espectro. Por quê? Porque a gente está saindo do modelo de que existe uma norma, que a norma seria a heterossexualidade, e todos os outros que não se incluem são desvios dessa norma. E esse termo a gente já não usa mais, desvio, que não é desvio. Então, a ideia do espectro mostra que estamos todos dentro desta mesma linha, dessa possibilidade. E o espectro, até mesmo a sua representação aí, o espectro é uma coisa muito mais dinâmica, né? E fluida. Do que você dizer ou isto ou aquilo, né? A língua, a sociedade em geral tem essa ideia muito binária sobre as coisas, né? Você é isso ou aquilo, então se você é isso, você nunca pode ser aquilo, né? E no nosso caso da língua portuguesa, exatamente, ou é masculino ou é feminino.
Deus, a menina e menino. Sou masculino e feminino. Todos os... E a gente começou a repensar. Aqui nos Estados Unidos, entrou o uso do they, como, em vez de usar no singular, usar no plural. Então você vai ver muito aqui nos Estados Unidos o uso dos pronomes. Então quando você dá o seu nome, você vai lá, seu nome e quais são os pronomes que você usa, né? She, he, she, her, hers, he, his, e they, theirs, que são os pronomes que você escolhe. E que você decide qual você quer se identificar. E muita gente passou a usar o they, que a gente pensava no plural, como um they que a gente chama de singular, para identificar uma pessoa. Então, ao invés de você falar, who is she? Quem é ela? Né? Normalmente você pode perguntar de uma maneira neutra, who are they? Que seria, porque você não quer fazer gender assumption. Você não quer... Presunção de gênero? Uma determinação, né? Tipo, você nomear a pessoa como de um gênero, de uma coisa ou outra, né? Que em inglês tem uma palavra muito simples, que é assumption of gender, que acho que isso ajuda bastante. E no caso, que por isso também a gente pensa na apresentação de gênero, né? O fato da sua apresentação de gênero ser dentro de um padrão ou de um estereótipo feminino não significa que a sua identidade de gênero seja essa. Então são várias formas da gente pensar. E isso, quando os nossos alunos começam a aparecer na sala como non-binary, não binário, genderqueer, genderfuck, que também é uma identidade, como que a gente vai lidar com isso no português? E a gente não tem uma resposta clara ainda. É complicado, porque o português, você estava falando, né? Além de ser binário no sentido de ter formação muito clara, todo substantivo e adjetivo no português é feminino e masculino, né? Tem também essa coisa meio linguisticamente opressora, de que é sempre a prevalência do gênero masculino para tudo, né? Então isso é um problema em termos de identidade e também até de igualdade social, de uma maneira mais ampla, né? Tanto que no dicionário você não encontra as profissões no feminino. Não. E claro, a gente também tem certas profissões que são só femininas, só masculinas. Por exemplo, um pedreiro é geralmente um homem. Agora, a palavra pedreira não é o feminino de pedreiro. Não é o feminino. É uma outra coisa, porque nem existe isso, né? Exato. E uma das coisas que eu tenho pensado e que eu acho que eu tenho tentado trabalhar em classe é a distinção do gênero gramatical e do gênero social. No gênero gramatical, são os objetos. Eu não vou argumentar se mesa é feminino ou masculino, é a mesa. Né? Ainda que isso também, a gente tem vários dados históricos de substantivos que mudam o gênero ao longo da história. Mapa, até o século XIX, era muito usado no feminino e depois se consolidou como masculino. Mas, hoje em dia, a mesa é um gênero, é um substantivo feminino. Sim. E essa questão também da concordância, de que os adjetivos todos têm que ir juntos com o substantivo, em gênero, em número. Ninguém está questionando isso, né? A mesa não tem exatamente uma identidade de gênero social, né? Exatamente. E por isso que eu uso o conceito do gênero social, porque é a ideia de que o seu gênero, a sua identidade de gênero, não cabe a mim como professor corrigir, não cabe a mim apontar qual é a sua identidade social. Então, dentro de um trabalho ali da língua portuguesa, a gente tenta mostrar isso, né? A mesa, o computador, o sofá. Mas a sua identidade de gênero é sua e não cabe a mim definir qual é a sua identidade. Sim. Cabe a gente, sim, dar a esse aluno as ferramentas para que ele possa se expressar de forma correta, sim, mas de acordo com aquilo que ele definiu para ele de identidade pessoal de gênero, né? E para todos. E é isso que a gente tem que pensar. E deixar essa identidade fluir dentro da linguagem, porque a gente não tem primeiro que o inglês não é tão neutro quanto a gente gosta de pensar, nenhuma língua é neutra. Não. Mas a gente tem essa ideia, porque no inglês, em algumas situações pode ser mais fácil, mas também a gente tem marcas, por exemplo, handsome, que é um adjetivo muito marcadamente masculino. Só para homem. Né? Quando você usa para uma mulher, você está marcando exatamente que tipo de beleza que ela tem. Então isso também existe no inglês, não é um caso do português só. E no português a gente tem essa marca e a gente tenta usar. No caso de eu aceito o uso do e como neutro, tipo alunos, querides. Eu aceito, eu sei que tem vários professores que não aceitam,
Né? Eu aceito como marca, né? Então, assim, eu já tive estudantes que preferiam usar, mas a gente vai sempre encontrar momentos que isso não dá, mas é porque a gente está tentando. Eu tenho meus conflitos com isso. Então, o que eu acho é assim, eu não tenho nenhum problema com a identidade de gênero das pessoas. Eu acho que isso é um componente super importante de quem você é, da sua personalidade. Não cabe a mim dizer você deve ser binário, trinário, quadrinário, o que masculino, você quiser, feminino, né? Mas eu, como linguista, eu fico assim num certo conflito, porque eu não gosto dessas marcas artificiais que são postas na língua, e eu também acho que existem artifícios dentro da estrutura da língua que você pode usar. Tipo, em vez de você dizer todos alunos, você pode dizer todas as alunas e todos os alunos. Mas eu entendo que isso não resolve o problema, porque aí eu estou partindo do princípio de que todo mundo é ou uma coisa ou outra. Essa fluidez de gênero não se comporta aí. Eu entendo que existe aí um conflito, né? Uma coisa que nós dois fazemos a gente pode inverter. Eu escrevo sempre queridas alunas e alunos. Colocar o feminino no começo, que para os alunos brasileiros gera estranhamento, sempre que eles leem, porque já é alguma coisa como... Né, de você, só essa inversão já mostra como a gente está marcadamente machista, como a gente tem uma estrutura mais patriarcal. Até mesmo quando eu faço as tabelas de conjugação verbal, né, que a gente tem os pronomes pessoais, eu, tu, ele, eu ponho sempre ela ou ele, e depois embaixo eles ou elas, tipo assim, tentando ser igualitária, primeiro o masculino e depois o feminino, e depois inverte. Mas é difícil, mas eu acho que o simples fato de a gente perceber que existe esse problema e a gente procurar, tipo, ajustar isso de alguma maneira, isso já é um sinal de mudança na sociedade. E que a gente tem que entender que identidades de gênero são variadas, né? Que não cabe só o masculino e o feminino, ainda que a língua seja só o masculino e o feminino, no nosso caso atualmente, isso não cabe a nós definir quais são o gênero social, e cabe a nós, como representantes da língua portuguesa fora do Brasil, usar maneiras de trabalhar com linguagem inclusiva de todas as formas, né? E que seja uma linguagem inclusiva que não seja machista, que não seja racista, que não seja sexista, e procurar quais são essas constâncias na linguagem que a gente pode evitar. Na verdade, João, eu vejo isso de uma maneira super ampla assim também, né? Assim como a gente não quer esse tipo de sexismo na linguagem, a gente também não quer comportamentos racistas e coisas desse tipo. No fundo, a gente está sempre fazendo estratégias para a gente conseguir vencer esse tipo de preconceito que é tão prevalente na sociedade nos dias de hoje. E eu acho que para a gente que está aqui ensinando português, né, para pessoas que não sabem muito sobre a nossa língua, é muito importante a gente falar para eles, olha, essas são as possibilidades que você tem linguisticamente. Então, dentro da sua percepção de si mesmo, o que disso você escolhe? Você prefere os alunos e as alunas ou você prefere usar o X? Enfim, dizer para o aluno, olha, tem várias possibilidades. Como que você se sente melhor representado nesse universo, né? Então é isso. Gênero gramatical, gênero social. Gêneros. Espero que todas as pessoas vai, que pessoas é feminino, mas serve para tudo. Mas todos tem uma coisa meio poética. Tem um charme, eu vou concordar com você. Eu vou chegar lá pra gente conseguir encontrar. Tá bom? Então é isso, obrigado. Obrigada a todo mundo, a todos mundos. Obrigada, até o próximo. Acho que esse vídeo ficou longo, né? 15 minutos.